A aula Animação 3D a ser apresentada trata sobre a quantificação de um analito em uma dada amostra. Como apresentado nos últimos vídeos, é possível realizar a separação de paracetamol, cafeína e ácido acetil salicílico utilizando o modo isocrático e fase reversa com metanol e água como fase móvel. Já para a quantificação destas espécies, é necessário que a intensidade do sinal da amostra seja comparada com o sinal de alguns padrões de concentrações conhecidas. Assim, preparou-se 5 soluções padrão para que a comparação e quantificação sejam realizadas. A primeira destas soluções é composta por 1 mg por litro de cafeína, 5 mg por litro de ácido acetil salicílico e 5 mg por litro de paracetamol. Para a segunda solução, estas concentrações foram dobradas. Já para as soluções seguintes, as concentrações foram incrementadas até que, no quinto vaio, preparou-se uma solução contendo 20 mg por litro de cafeína, 60 mg por litro de paracetamol e 60 mg por litro de ácido acetil salicílico. Resumindo, a concentração de cafeína é então variada de 1 a 20 mg por litro, enquanto paracetamol e ácido acetil salicílico possuem concentração variando de 5 a 60 mg por litro. Com os padrões já preparados, podemos colocá-los no interior do injetor automático e proceder, uma por uma, às determinações. Quando se possui um número maior de amostras, é possível programar o injetor para a realização das corridas automaticamente. Assim, basta selecionar as soluções a serem submetidas à determinação, além do método de análise e parâmetros como o volume de injeção e outros. Realizadas as corridas da amostra e dos 5 padrões, pode-se então proceder o tratamento dos dados para a quantificação. Sobrepondo-se cada um dos cromatogramas dos padrões, fica nítido que a intensidade dos picos é aumentada sempre que um padrão de maior concentração é utilizado. Sobreposto também o cromatograma da amostra, vemos que o sinal dos analitos se encontram entre os sinais do padrão de menor e de maior concentração. Além da necessidade de realização de réplicas e validação de um método analítico, para que resultados confiáveis sejam obtidos, é importante que este parâmetro seja também atendido. Isso porque, fora da faixa compreendida pelos padrões, não se pode afirmar qual o comportamento a ser obtido. Assim, caso haja perda de linearidade ou algum outro problema, se a amostra não está sendo comparada com padrões de concentrações próximas, erros podem estar sendo introduzidos na medida. Agora que sabemos que a diluição ao qual a amostra foi submetida adequa-se à curva de calibração, podemos passar para a etapa de integração dos picos. Como exemplo, vou abrir o cromatograma da amostra e realizar manualmente a sua integração. Após definição de cada um dos picos, posso solicitar ao programa que apresente os dados de integração. Na tabela apresentada é possível visualização dos dados de área, assim como tempo de retenção e altura para os 3 picos já identificados. Realizando-se esse procedimento de forma automática para todos os padrões, é possível também programar o software para que os cálculos de quantificação sejam realizados automaticamente. Como exemplo, porém, irei obter a tabela de um dos picos e realizar o tratamento dos dados manualmente. Para simplificar o entendimento, irei utilizar o programa Excel para plotar os dados em um gráfico do tipo XY. Nesta tabela são apresentados os dados de integração do pico do paracetamol para todos os 5 padrões avaliados. Como vemos, tanto a altura como a área do pico são incrementados conforme aumenta-se a concentração de P1 até P5. Para a quantificação, pode-se utilizar tanto a área quanto a altura de um pico. Utilizando-se, por exemplo, os dados de área, é possível plotar-se a curva analítica ou de calibração e obter-se a sua equação. Como visto, o gráfico apresenta-se linear para o paracetamol e, portanto, o ajuste também linear pode então ser utilizado.
Com a equação da reta e os dados da amostra, é possível agora se determinar a concentração de paracetamol na solução problema. Sabendo-se então a massa de amostra e o volume ao qual esta foi solubilizada, pode-se então calcular a massa de paracetamol contida no comprimido submetido à análise. Para a quantificação dos demais analitos, basta que este procedimento seja repetido para cada um dos demais picos. Espero que vocês tenham gostado e que também assistam os próximos vídeos. Sugestões, dúvidas e críticas construtivas são bem-vindas. Por favor, deixem seus comentários.